Vamos iniciar a nossa live. Hoje nós temos a grata satisfação de ter o Anselmo aqui, que vai nos passar algum conhecimento de REX. Então vamos lá, vamos para a nossa live. Olá, boa noite. A gente só vai pegar algumas informações para poder conhecer um pouco da REX, né? Ela é bastante flexível e muito poderosa, tá? Eu estou criando aqui um arquivo, um particionado que tem tamanho de 80 nos registros, tá? É um fixo blocado com tamanho de 80. A REX também eu poderia criar um fixo blocado com tamanho de 400, não tem problema nenhum que ele saberia executar, mas é que o 80 já é o normal, né? O que a gente costuma trabalhar. REX aula. Então esse daqui vai ser o nosso arquivo que a gente vai colocar as certas. Bom, hoje a gente vai falar um pouco de REX. A gente não vai conseguir nessa aula, que eu tenho uma janela de tempo bastante curto, mas é só para dar uma ideia, tá bom? REX é uma linguagem que a gente pode executar tanto sob o TSO, né, aqui no mainframe, como a gente também pode rodar em Unix ou mesmo em Windows, tá? No caso do TSO, a gente pode fazer a execução da REX de duas maneiras, ou de uma maneira interpretada, que é a maneira normal, ou da maneira compilada, né, como se fosse um programa Assembler ou COBOL, tá? Não tem problema algum. Para criar uma REX, a coisa é muito simples, como eu comentei. Eu criei agora esse arquivo, né, REX aula 01. No caso, eu criei um PO, né, um PO vocês sabem que é um arquivo particionado, e nesse arquivo particionado pode ter vários membros, né? No caso, os registros são fixos, né, fixo blocado, cada registro tem tamanho de 80. Uma REX, como eu falei, eu posso ter, poderia ser, ao invés de 80, 400 o LRQL, não tem problema nenhum para REX, tá? Eu gosto de colocar 80 porque eu estou acostumado a trabalhar com 80, né? Mesmo porque no nosso terminal aqui, a gente só consegue enxergar até 72 posições, né? Que a gente trabalha normalmente com COBOL ou Assembler. Bom, criei aqui o nosso arquivo. Vou entrar como edição para o nosso arquivo. Eu criei aqui um outro membro chamado dados, né? Coloquei só uma porcariazinha que depois a gente vai olhar. A gente vai usar isso daí depois. Bom, continuando. Para criar uma REX, ela pode ter um nome qualquer, tá? De acordo, como se fosse um nome de membro de PDS, aceito. Até 8 posições, começar uma letra ou algum caractere especial permitido. Não são todos os caracteres especiais que você pode colocar. Vamos colocar aqui, REX 01. É um nome bonito para o nosso curso, vai, desse modo, a nossa primeira REX. Bom, para ele identificar que tem que ter uma REX, ele tem que ter a palavra REX, de preferência na primeira linha do programa, de preferência, tá? Já colocamos aqui REX, mas é só isso? Não. Normalmente, isso daqui tem que estar comentado. Um comentário numa REX é com barra asterisco, e a gente coloca asterisco barra na outra ponta. Então, agora a gente criou um cartão de comentário na REX, tá? Recovery on. Isso aqui é TSO, tá? Bom, um outro comando de TSO que eu vou passar para vocês, que é o RAI. O RAI vocês sabem, né? RAI REX, ou RAI COBOL, ou RAI Assembler, ou RAI JCL. No caso, para escrever REX, é RAI REX. Então você percebeu que de verde ele ficou azul agora, né? Porque ele entendeu que um comentário em REX é por azul. Nesse comentário, eu gosto, isso daqui é padrão Anselmo, tá? De colocar a palavra REX e colocar o nome da REX depois, tá? 01. E descrever mais ou menos o que essa REX faz. Esta é a nossa primeira REX.
Ô, Rex Anselmo, do curso. Pois não, permite senhor. uma pergunta de leigo? Pois É, não. você falou que tem que ter a palavra Rex, comando Rex, né? Mas ele pode estar como comentário, como você colocou aí, é isso? Sim, correto. Uma Rex, um mainframe, tem que ter a palavra Rex como comentário no primeiro cartão. Tá? Ah, legal, legal. No primeiro cartão. É porque, por exemplo, isso daí é que antigamente, quando não existia Rex, existia um negócio chamado CList. Então, quando você executava um módulo de maneira interpretada, ele imaginava que ele iria executar uma CList. Só que ele pegava um módulo e olhava, tem a palavra Rex, então agora é Rex que eu tenho que executar, não mais CList. Tá? Por isso que existe essa necessidade, para ele saber se vai executar uma CList ou um Rex. Tudo bem? Bacana, bom, obrigado, Samuel. Colocamos, não, sem problemas. Colocamos então, isso daqui indica, esse barra asterisco indica que aqui começa um comentário e aqui termina um comentário. Barra asterisco, asterisco barra. Tudo bem? Eu posso colocar N comentários. Uma maneira também é barra asterisco, comentário termina aqui, começa aqui, desculpa, comentário, tá? Só que eu coloco asterisco barra aqui. Eu posso comentário. Aliás, aqui eu posso ter vários cartões. Tá tudo em azul, tá tudo comentado. Tudo bem? Como eu falei, começamos o comentário aqui, terminamos o comentário aqui. É que eu sou chato, por isso que eu gosto de colocar barra asterisco na mesma linha e terminar com asterisco barra na mesma linha. Mas isso é uma coisa que eu sou chato. O que mais? Eu posso colocar linhas em branco sem problemas, quantidade de linhas em brancos que eu quiser. Como que eu uso nome de campos? Tá? Campo 1 igual a 2 mais 3. Aqui eu estou fazendo uma definição do campo, criando um campo chamado campo 1, falando que esse campo 1 é igual ao número 2 somado ao número 3. Após o interpretador, ou melhor, interpretador Rex executar essa linha, o conteúdo do campo 1, que até agora não era nada, né, vai ter o valor de 2 mais 3, que é 5. Eu posso, num comando, definir um campo e já fazer alguma coisa com ele. Tudo bem? Então, dá para perceber aqui como que é prático usar Rex. Branco, branco, campo 1. Todo o comando Rex, teoricamente, ele seria bom ou não? Não seria bom, não. Mas ele pode, melhor, utilizar o ponto e vírgula como separador de comandos. Campo 2 igual a 8. Ou campo 3 igual a A. Então, no mesma linha, eu estou fazendo 3 instruções. Campo 1 igual a 2 mais 3, ou seja, já faço uma soma, né? Campo 2 igual a 8, ou seja, eu coloco um valor numérico 8 no campo 2, ou campo 3 igual a A, eu coloco uma letra, então por isso que tem a necessidade de estar entre apóstrofos. Pode ser apóstrofos ou pode ser aspas, tanto faz. Só que não pode ser apóstrofo e aspa, daí é problema. Tá? Se você começou com apóstrofo, termine com apóstrofo. Isso daqui, se eu executar, ele já vai fazer alguma coisa. Tá? Ele já vai valorar esses campos. Só que como que eu vou saber? Eu vou dar um write, que é o say. O comando say, ele... como que é? Alô, mundo. O say é como se fosse um write, tá? Eu posso colocar aqui, say, campo 1 igual a campo 1, campo 2 igual a campo 2, campo 3 igual a campo 3. Então, vamos colocar uma informação, né, dar um write, um display dessa informação, alô mundo, e logo abaixo vamos
colocar o conteúdo do campo 1, né, a literal campo 1, junto com o conteúdo do campo 1. Literal campo 2, junto com o conteúdo do campo 2, e assim por diante. Vamos executar isso daqui em teste? Vamos executar. PF3, que eu vou salvar isso daqui. Ele salvou, então, com 11 linhas. Para executar uma hex é a coisa mais fácil que tem. Porque a gente entrou no PDS, a gente chega aqui e fala exec, EX. EX, olha que legal. Ele apareceu aqui o display, ó. Alô mundo, campo 1 igual a 5, que era 2 mais 3. Campo 2 eu tinha colocado fixo 8. Ou campo 3 eu tinha colocado fixo A. Certo? Então, como vocês podem perceber, é a coisa mais simples do mundo a gente criar uma hex e executar também. Alguma dúvida quanto a isso? Não, nada, né? Não. Ô, Anselmo, e se eu tivesse que mostrar, por exemplo, uma aspa? Uma aspa só. Aí eu posso pôr entre... Você é chato, entendeu minha pergunta? Entendi a pergunta. Que eu coloco aqui? B, C. Então vamos tentar fazer isso aqui. Que vai, eu não me lembro se vai acontecer aqui, mas tem outras maneiras de executar isso, tá? EX tá aqui. Eu coloquei dois apóstrofos e saiu um apóstrofo. Tá? Legal, obrigado, entendi. Ficou A, apóstrofo, branco, B, branco, C. Ficou desse jeito. Tem outras maneiras de fazer isso também, tá? O hex é legal que você não tem só uma maneira de fazer. Se você colocar, por exemplo, eu quero colocar A, apóstrofo, branco, B, branco, C. Então eu vou usar isso. Ó, eu coloquei aspas, A, apóstrofo, branco, B, branco, C. Beleza? Então vamos executar, só para EX. Mesma coisa, A, apóstrofo, branco, B, branco, C. Maravilha. Mais alguma dúvida, senhores? Bom, o que eu queria também comentar, então vocês viram que a hex, ela é super fácil. Até eu consigo fazer. Então, mas uma coisa que eu queria, inclusive, se vocês tiverem uma caneta aí do lado, eu queria que vocês anotassem esse comando de TSO, não de hex. TSO ISR DDN. Quando a gente dá esse comando ISR DDN, é o seguinte: eu entrei na minha chave. A minha chave TSO, para executar, ela tem um JCL, e neste JCL ela tem um monte de DD. Internamente, eu tenho o ISP exec, que são, no caso, estão alocados esses 3 arquivos. Pode ser que sejam alocados outros também. Mas, na verdade, esses daqui são arquivos. Sempre quando eu for executar uma hex, tanto no TSO quanto em batch, ela precisa estar... A hex precisa estar em um dos arquivos que está sendo utilizado através do DDName e ISP-exec. A menos que quando eu coloco EX na frente do módulo e executo, que nem eu fiz agora. Daí ele instantaneamente faz isso, tá? Ele usa aquele arquivo com o DDName e ISP-exec para executar a minha hex que eu acabei de fazer, que a gente acabou de fazer. Então, só para dar uma olhada, né? Caramba, browse. Aqui tem um monte de hacks aqui que o pessoal faz, que os produtos fazem, né? Isso daqui vai servir para vocês, caso vocês gostem, para vocês dar browse aqui e ficar fuçando, né? Verificar, nossa, o cara usou esse comando, nossa, o que é? Por exemplo, né? Aqui ele está criando áreas e está valorando o conteúdo dessas áreas, né? Para poder executar alguma coisa. Aqui ele está criando uma área e está colocando conteúdo nessa área. Aqui, no caso, ele colocou um conteúdo, tem mais coisa para colocar, então ele colocou vírgula, continuou o conteúdo, tá? Vírgula, continuou o conteúdo. E aqui, ó, você pode perceber que no meio tem um comentário, tá?
Aqui mesma coisa, tudo comentário, tá? Só para tentar colocar aqui. O comentário não vai fazer parte do conteúdo, é isso, né? Não, justamente, comentário é comentário. É só para você lembrar que esse CFZ é um CSV status de backup, porque tem muita coisa e você vai acabar esquecendo. Então, é só para comentar aquele campo, para ficar fazendo fato. Na hora que executar, ele vai ignorar os comentários, tá? Bom, continuando. A gente olhou então o ISP exec. Tem também esse ISP-lib. Aqui estão os programas em formato load, tá? Vou dar um browse aqui. Aqui, ó, são tudo formato load. São os programas as bibliotecas e programas que... Vou dar um browse aqui, desculpa. Aqui é um programa COBOL, Assembly, sei lá o que, só que em formato load. Então, se eu precisar, por exemplo, executar um programa que o Gilberto fez em COBOL, via Hex, ele vai na SPL-lib verificar se o programa está lá. Tudo bem? Se estiver, ele executa. Se não tiver, da 806, que é programa não existe. Tá bom? ISP-M também é alguma coisa que eu só vou falar para vocês que existe, mas eu particularmente não gosto das mensagens estarem aqui. O formato dessas mensagens é meio estranho, meio horrível, então eu não gosto de mensagem. Mas o formato da mensagem é assim. Quando dá uma mensagem, por exemplo, na minha Hex, eu falo, mande a mensagem BCN011, aí vem a mensagem, tá? Table, alguma coisa está em uso, e colocar um alarme. Aí eu dou PF1, daí ele fala, a table tal está em uso. PF1 ele dá ele olha a mensagem no formato longo, tá? Table está não sei o que, ou seja, tá? Então é o arquivo das mensagens. Aí vocês vão falar para mim, mas que porcaria de mensagem é essa, né? Vamos ver aqui se dá para fazer aqui. Profit. Quando eu coloquei interrogação aqui e veio uma mensagem aqui, ó, invalid select code, esta é uma mensagem que existe dentro de alguns arquivos referenciados pelo ISP-mlib, tá? Então, se a gente der PF1, a gente pega a mensagem em formato longo, que é essa daqui. Use S para selecionar, né? Ou seja, é o formato longo dessa mensagem que a gente acabou de falar. Então, vocês vão concluir, nossa, então o ISPF é como se fosse uma Hex? Sim, o ISPF é como se fosse uma Hex. Está certo que, na verdade, o ISPF usa a Hex, mas dentro desse mesmo conceito de mensagens, tá? Porque a Hex também utiliza essa ideia aqui, que na verdade não é que a Hex, isso que eu estou falando para vocês não é da Hex, isso aqui que eu estou falando para você é do ISPF, e o ISPF tem essa característica de mensagens execs de Hex ou CList, L de loads, de programa load, AT de tabelas, tá? E AS de scales, que a gente vai comentar depois, em algum dia talvez. Bom, então é só para vocês saberem que funciona mais ou menos assim, tá? Como eu falei do mlib, o plib são os panels. Eu só vou dar mostrar para vocês. Por exemplo, essa telinha aqui de SPF é um panel, tá? Como que eu sei o nome desse panel? Panel ID, é um comando de SO. É esse daqui, ó, ISP, ISBROM, sei lá o nome desse negócio. Vamos localizar esse cara. Ó, essa tela é essa daqui, ó. Isso daqui é um panel de SPF, é um formato de linguagem também um pouco diferente, acho que vocês nunca viram, mas que no frigir dos ovos é essa tela que a gente está olhando aqui, essa tela de browser, tá bom? Isso aqui é só para conhecimento também, tá? Mas que a pessoa que trabalha com Hex dentro do TSO pode usar os recursos do ISPF.
que no caso é o que eu estou comentando aqui, tá? Bom, já falamos um pouco do TSO, tem mais coisa para falar desse SRDDN, mas vamos parar por aqui por enquanto. Voltar na nossa REX, que é a nossa conversa. Então, como eu comentei para vocês, a gente pode colocar um ou mais comandos numa mesma linha, separados por ponto e vírgula. O último comando, eu não preciso colocar ponto e vírgula aqui, porque eu não vou ter comandos a mais. Agora, se eu quiser terminar ele com ponto e vírgula, não tem problema nenhum, tá? Padrão Anselmo, eu não gosto de colocar mais de um comando na mesma linha, a não ser aqueles comandos de inicialização, né? Por exemplo, eu vou fazer um comando de inicialização, por exemplo, campo A igual a nada, ponto e vírgula, campo B igual a nada, daí eu coloco tudo na mesma linha, que é para economizar, né? Mas de resto eu não faço isso não. Outra coisa que é padrão Anselmo, eu gosto de indentação. Por exemplo, vamos colocar aqui um if, se campo 1 igual a 5, por exemplo, né? Then, say, o valor é 5. Tudo bem? Depois aqui eu coloco assim, continua o processamento. Beleza, beleza, beleza. Vamos salvar isso daqui. Então, eu vou colocar 5 no campo 1 e aqui eu vou perguntar, campo 1 igual a 5? Se for, o valor é 5. Mas e se não for? Eu quero também fazer alguma coisa. Eu também posso fazer alguma coisa. Else, o valor não é 5. Então, a gente percebeu que no if a gente tem o que a gente está querendo testar. Se o que a gente está querendo testar for ok, então a gente tem then, e o que a gente não tem, a gente tem else. Tudo bem? Tudo bem. Só que uma única chateação, que isso daí eu fiquei chateado quando eu aprendi Rex, tá? É que, por exemplo, se campar then do. Opa, que besteira, eu esqueci do sei. Aqui vocês não falaram nada. Sei. Anselmo, agora... é que eu não sei. Nossa, foi ruim essa. O valor é 5. Tá, agora if com do. Bom, o que eu queria falar para vocês é o seguinte. O then, ele só aceita um comando. Tudo bem? O else também só aceita um comando. Tudo bem? Só que, como que a gente faz então? Fica muito limitado. Eu quero colocar mais de um comando. Eu vou ter que dar esse if toda hora? Não, não precisa. Eu posso colocar aqui, por exemplo, if, o que eu quero testar, then, um único comando, do. Só que dentro desse do, você pode colocar N comandos. Say com N comandos. Quantos comandos forem necessários? Até você chegar num end. Tá? Então, perceberam a sutileza? O if puro e duro é só um comando. O else puro e duro é um comando. O if com o then do são vários comandos. Se eu quisesse, eu também poderia colocar aqui um else do com vários comandos. E também terminado com end. O Anselmo, o if não tem indif, não, né? Como? Desculpa? O if não tem indif? O comando if, isso, não tem indif? Não tem endif. Quem tem o end é o do. Tá?
Quem tem esse outro end aqui respectivo é o do. Ele não tem endif, ele é meio burrinho, tá? Então, muito cuidado quando vocês criarem um do, porque esse do tem que estar dentro de um end. Se tiver desbalanceado, não dá certo, dá problema, tá bom? Ô, Selmo, então aquele if lá de cima da linha 13, ele não tem o end, é isso? Ele não tem o end, por quê? Porque ele não tem o do. Perfeito. Como eu te falei, o if, o then, ele só aceita um comando só. Nesse caso, esse um comando é o say. Aqui embaixo, ele está aceitando vários comandos, por quê? Porque o um comando que ele aceita é o do. E a gente está enganando ele colocando vários comandos, tá? Beleza. Dentro do do. O do é para isso, é pra colocar vários comandos dentro dele. E esse end está terminando este do. Poderia ter um else. Eu quase não uso else, tá, na programação. Eu sempre uso end. Mas no caso, se a gente colocar else, a gente também pode colocar else com do, também com vários comandos, e terminar ele com end. Tá bom? Beleza. Então vamos sair daqui e executar, só para saber que isso executa. Então, alô mundo, o valor é 5, agora no if com do, o valor é 5, e acho que tinha mais uma linha. Com N comandos, continua o processamento, ou seja, então a gente listou, o valor é 5, depois agora com do, com N comandos, e depois say continua o processamento, tá bom? Bom, agora um comandinho legal que eu vou mostrar para vocês é esse daqui, ó, trace i, e vou delimitar ele com o trace off, da mesma maneira, ou seja, aqui com esse trace i eu estou falando, a partir desse ponto eu quero que todo comando você me abra o comando na hora da execução para eu saber o que está acontecendo. E quando ele debug, chega, né? Isso, Tipo um debug. Correto, obrigado. E no trace off ele desliga essa facilidade de debug. Então isso aqui também é muito 10 para vocês que estão começando fazerem. Vamos lá, executar EX. Então, ó, alô mundo, campo 1, opa, chegou na linha 14, eu tinha colocado na linha 13 o trace. Daí ele pergunta, if campo 1 igual a 5, daí ele fala, olha, o campo 1, qual é o conteúdo do campo 1, que é o V aqui, né? Daí ele fala, o L também está 5, então o V é o valor inicial e o L é o valor final. E o O é igual, é o resultado, né? 1 pode ser 0 ou 1. O 0 aqui não satisfez e o 1 quiser dizer que satisfez. Se satisfez, ele liga o then e vai para o comando respectivo do then. Ele coloca o valor é 5, que ele display aqui. Mesma coisa aqui acho que já dá para aplicar melhor, né? O V, campo 1. Campo 1 é 5. O L é o campo 2. Campo 2 também está 5. O O, quer dizer, para perguntar se foi ok ou não. Se tivesse 0, era não ok. O 1 quer dizer que é ok. Então ele executa o do. O do, ele vai executar todos os comandos que estão dentro do do até o end. Então executou o 19, que está aqui, agora o if no do. E o 20, que é com N comandos, Daí apareceu o end na 21, aí eu dei um trace off na 25, e ele parou e ele deu o say, sem aparecer o comando say. Beleza? Alguma dúvida, senhores? Não, né? Maravilha, eu gosto assim quando todo mundo não tem dúvida. Bom, continuando aqui, vai. Então, anota aí esse comando trace aí, que é muito bom para vocês utilizarem, tá? E como eu falei, lembra do high que eu falei? Ó, os comandinhos estão em vermelho, o comando de hex. If
os comandos que não são tá em verde, né? Aqui o mais igual está em amarelo, then say, que é um outro comando, também está em vermelho, e o que é texto, ele está em branco, e o que é comentário, ele está em azul, tá? Então, ou seja, ele fica bem colorido, fácil da gente identificar, tudo bem? Bom, o que mais que a gente pode falar hoje? Puta, tem um monte de coisa para falar. If then. Bom, a gente então já aprendeu como definir um campo. Oi? Eu ia falar algo interessante para quem está começando, que eu também tô. É que dá para, na mesma linha, no mesmo exemplo, você vai criar uma variável. Você pode criar várias variáveis na mesma linha. Sim. Desde que elas sejam do mesmo tipo. Não precisa. Ele mostrou isso, viu, Renato? Ah, aqui, eu cheguei Renato. depois. Isso, ó, essa linha 9 aqui, eu tenho o campo 1, estou colocando uma soma, um número no campo 1. No campo 2, eu estou colocando um número no campo 2. No campo 3, eu já estou colocando literal. Então não precisa ser do mesmo tipo. Tá? É que o Renato chegou depois, né? Aliás, boa noite, Renato, bem-vindo. Boa noite. É que seria depois do ponto e vírgula? Foi algo que eu vi isso daí. Deixa eu ver se onde certinho, onde que... Porque o ponto e vírgula é o separador de comando, tá? E a gente pode fazer assim também, ó. Campo 4 igual a campo 1 concatenado com campo 2. Vou aproveitar a dica do Renato para colocar campo 4 igual a campo... Ih, caraca, véia. Ploc. Campo 4. Beleza? Então a gente agora está o campo 4 está concatenando o campo 1 e o campo 2. Ou vocês querem concatenar o campo 1 e o campo 3, que é um campo numérico, e o campo 3 é um campo alfanumérico. Tá? Vamos olhar aqui. EX. Ó, campo 4 é igual... Desculpa, foi falha minha. O Renato me deixou campo 4. EX. Aqui, ó, campo 4 ficou 5, que é o campo 1, A, apóstrofo, branco B, branco C, que é o campo 3. Campo 1 concatenado com campo 3. Ficou tudo isso junto. Beleza? Ele concatena número com caractere sem problema nenhum. Sem problema nenhum. Aliás, ele é meio burrinho para isso, tá? Depois a gente pode até falar. E, por exemplo, ó, eu vou até tirar o campo 4 de lá e vou colocar o campo 4 aqui para mostrar mais coisas ainda do campo 4, tá? E eu ainda quero fazer campo 2, tá? Ou seja, eu estou concatenando um campo numérico, concatenando com um campo alfanumérico, concatenando ainda com um string, concatenando com um campo numérico, tá? Eu posso colocar aqui um branco ou não. Eu posso até colocar, por exemplo, o branco aqui, tudo bem? Daí ele vai levar em consideração esse branco aqui também, tá? EX. O campo 4, ó, campo numérico, com aquele outro campo, concatenado com aquele string nosso, com o branco que eu falei que vinha, e mais o conteúdo do campo 2. Que salada, né? Ele é muito legal. A única coisa que... Ele é até bom para isso, tá? A Rex. Mas, inicialmente, falando, para campos, para fazer somas, multiplicações de campos, ele tem uma limitação.
Só que essa limitação é uma limitação default que você pode aumentar. Eu quero trabalhar com 30 dígitos. Tudo bem, aí ele trabalha com 30 dígitos. Eu quero trabalhar com o que acho que é 8 dígitos o default. Também vai depender da instalação, né? Então, se você fizer uma soma muito grande, de dois valores muito grandes, aí é overflow. Mas você tem que alterar esse número de dígitos, tá? Para permitir ele trabalhar com 30, 40 dígitos, se você quiser. Então, ele é bastante flexível com relação a isso. Anselmo, tá? Outra perguntinha. No COBOL, por exemplo, se eu multiplicar um campo numérico por um campo que seja alfanumérico ou que tenha sujeiras, numérico com sujeira, ele vai dar um 0C7 lá, aqui né? Também dá pau. Ele é a benda. Aqui também não pode, né? Tá. Aqui também dá pau, porque, por exemplo, vamos imaginar campo X igual a campo 1, que eu sei que é numérico, mais campo 3, que é sei lá o quê. Aqui ele vai dar pau, tudo bem? Vamos executar. O Rex não é tipado, mas ele acaba dando erro, ele dá conflito, que não tem realmente como somar um A com 2. Mas a linguagem, pelo que eu vi, ela não tem tipagem, exemplo, tipo inteiro. Às vezes não é nem o conteúdo, no COBOL, o próprio tipo de variável que você usar vai dar conflito antes mesmo de ver o que está dentro. Isso, mas o Rex não. O Rex dá para você enganar ele não tá nem aí, tá? Por exemplo, a gente fez um campo X igual campo 1 mais campo 3, ou seja, deu um 0C7 aqui, e ele saiu com esse erro aqui, 041i, rodando a Rex 1, olha como que é legal que ele está falando, né? Eu estou rodando a Rex 01, na linha 11 eu tive um 0C7, Bad Arithmetic Conversion, ou seja, ele tentou fazer uma conversão aritmética e babou. E inclusive mostra qual que é o campo que ele babou. Tá? Aí a gente vai na linha 11 e falou, opa, não era campo 1, era campo 2. Tá? Daí a gente até pode colocar aqui sei, campo X igual a campo X. Sai daqui de novo e executa. Para um campo numérico. Então, o campo X é igual a 13. O que é? É 5 mais 8. Tá? Aí deu 13. Mas vocês percebem que ele, quando dá, ele faz. Quando não dá, ele baba também. E fala aonde que está com problema. Então é bastante versátil o Rex. Certo? Bom, a gente já falou como a gente criou um campo, como a gente está dando display no campo, como a gente fez o if, que é legal. O que mais que a gente usa? Chamada de função. Anselmo. Oi. Chamada de função. Você quer, como fala, quer estragar a minha aula, mas tudo bem. Desculpa. Tem também como chamar função, tá? Que pode ser uma função interna ou função externa, tá? Eu nem lembro como faz isso, mas vamos lá. Como eu vou escrever coisas aqui embaixo, eu vou terminar. Eu posso terminar com exit, tá? E posso inclusive falar exit 1, é o return code, tá? Ou dar um return 1, 2, 12 também. O exit normalmente é o programa principal que sai com exit. Se o programa principal chamar um programa secundário, esse programa secundário é bom sair com return para voltar no programa principal, tá? Mas também, se o programa principal terminar com return, não tem problema algum. Tudo bem? Aqui seria mais ou menos uma função. Oi, desculpa, vamos lá. Diga lá. Naquele que você falou, aumentar o tamanho do campo, tem campos que a soma vai estourar, como é que eu faço? Isso. Ah, tá. Poxa vida, isso daí era na aula 47, mas vamos lá. Então deixa para lá, pô. Chegaremos lá. Não, a gente fala. Por exemplo, vamos colocar aqui, eu já estou dando um display.
1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Mais 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Vamos ver se ele consegue fazer essa soma. Ó, essa soma aqui, ó, deu 2 pontos elevado a 9, tá? O resultado. Aí você vai falar, poxa vida, eu não... O que é isso para mim? Eu não sei, eu nem quero saber o que é isso. Notação científica. Então, eu nem quero saber o que é isso, tá? Então, sei lá, digits, acho que é 30 ou 20, 30, sei lá, vamos lá. Não é digit. Como eu disse not found, eu sempre esqueço. Espera aí, teste. É que eu quase não uso. Help Hex. Parará. Digits. Então, tá, é que eu coloquei, faltou colocar entre parênteses, tá? Certo. Numeric digits 15. Ou digits 15, ou acho que digits. Sai daqui, entrar, colar. Vamos ver se isso dá certo. Se não der certo, não deu certo. Ô, caramba, viu? Agora deu certo. Ó, e o resultado daquela soma foi isso daqui. Certo. Tá? Com 10 dígitos. Eu coloquei 30 dígitos ainda de sobra, tá? Mas o resultado foram 10 dígitos. Que mais? Alguém fez uma outra pergunta para mim ou não? Muito potente essa linguagem. É sobre a função, né, Anselmo? Seria correspondente ao label aqui no Hex, né? Label? Sim, você vai colocar um label Sim, por exemplo, o label pode... Eu posso colocar aqui, por exemplo, ponto 90. Um label no Hex é aqui, ó. Ponto 90 é o nome de um label. 2 pontos. Uma outra coisa que eu esqueci de falar é que normalmente a gente coloca nome de campos como vim do Assembler, eu coloco sempre nome de campo com até 8 posições. Mas no Hex ele vai aceitar, por exemplo, um campo abacate, sei lá, pepino, igual a valor A. Isso aqui é um campo válido para o Hex, tá? O tamanho do campo pode ter as 70 posições, ele aceita, mas é idiotice. Mas ele aceita. O nome de campo também grande pra caramba. Ou composto também. Só que no composto, que nem o COBOL, você coloca campo traço A, né? Ele não aceita o traço, você tem que colocar o underline. Tudo bem? Por exemplo, se eu quero fazer um desvio, eu coloquei aqui um ponto 90. Eu posso dar um signal, ponto 90. Então ele vai começar a executar todas essas instruções, vai chegar no signal e vai dar um desvio, tá? Ele pode fazer isso. Ou ele pode fazer também, esse daqui é do signal, que eu não... Pode apagar o signal? Eu vou colocar... Mas e depois que ele fizer o desvio lá, ele volta para cá e continua, não? Ou ele passa o controle lá para baixo? No signal ele não continua. Mas, por exemplo, se fosse, por exemplo, um call ponto 90, aí ele vai fazer o quê? Ele vai em ponto 90, deixa eu até colocar aqui um say ponto 90, ele dá esse say ponto 90, dá o return, ele volta para cá, para depois do call, falou alô mundo e assim por diante. Vamos testar? EX ponto 90, alô mundo, continua, chegou de novo no ponto 90 e parou. Certo? Você entendeu? Deixa eu tirar aqui
Fui claro nisso aqui? Ou seja, chegou no ponto 90, ele foi até aqui, é um perform, né? Ele fez o ponto 90, opa, achei um return, volta para depois do call e continua. Tá, isso daí, então, o call aqui seria um desvio. Se não existisse um ponto 90, ele iria na mesma biblioteca saber se ponto 90 era uma outra hex. Se fosse, ele executaria essa outra hex. Se não estivesse na biblioteca, ele iria naquela biblioteca do TSO e SRDN, ele iria aqui dentro do ISPexec, saber se alguma delas é a hex.90. Se não fosse, daí ele daria pau. Tá? Tudo bem? Viu, se eu entendi, o tal do signal é como se fosse um go-to, e o call é como uma chamada de rotina mesmo. É um perform, isso. O signal é um go-to e o call é um perform. E esse perform pode estar dentro do seu programa, ou pode estar, o call pode ser até um call também, tá? Para chamar alguma coisa externa. Externa ao seu programa. Tá? E agora a gente vai falar a tão esperada função, que eu nem me lembro mais como que era isso, mas vamos lá. É como se fosse uma função, retorno igual a função, tá? Estou passando A, vírgula, B. Estou passando parâmetros para a função, tá? Sei, retorno igual a retorno. Tudo bem? Essa função é a mesma coisa que eu te falei do call, ela pode ser interna ou externa. Então a função, o nome da função é esse. Por exemplo, tali1 igual a arg1. Ô, caraca, velha. Sei, função tali1 igual a tali1, tali2 igual a tali2. Return C. Beleza? Então, o que isso daqui vai fazer? Essa função é mais ou menos como o Renato, né? Renato falou. Eu vou passar parâmetros para essa função, no caso estou passando A e B, mas poderia ser um valor numérico, valor 1 e 2. Essa função poderia somar, eu poderia também chamar essa função de teste. Oh, caramba! Função de teste. Aqui eu estou sendo uma função interna. Se fosse uma função externa, essa função seria o nome de um módulo, tá? Só que daí teria só até 8 posições. E vamos ver se isso aqui executa. Função tali1 igual a A, tali2 igual a B, tá? Retorno igual a C. Então, caramba, peraí, cadê? Aqui. Retornou C. Então eu dei o display do que ele me retornou. Retornou C. Eu chamei a função, passei parâmetros para a função, inclusive ele deu um display, e me retornou alguma coisa dentro dessa variável que eu chamei de retorno. E estou dando o display do conteúdo dessa variável retorno. Beleza? Alguma dúvida sobre isso, senhores? Beleza, tranquilo. Tranquilo, né? É bem fácil. Como eu falei, Hex é super fácil, porque até eu faço. E esse comando de arg, ele consegue pegar comando do próprio TSO. Você consegue, pelo TSO, executar o hex e passando como os parâmetros, o que você digitar além do DSN,
Aí no começo do código, exemplo, ia estar lá arg1, arg2, recebendo diretamente do TSO. É que tem duas maneiras de você fazer isso, tá? Tem o arg1 como se fosse função ou não, ou tem também uma outra maneira que é o parse, tá? Isso daí já é na aula 14 que eu vou falar do parse, tá? Porque, por exemplo, ó, vou sair daqui e vou entrar numa hex qualquer. Hex. Essa daqui é coisa minha, tá? Parse. Oh, caramba. Parse. Será que aqui tem parse? Aqui, ó. Parse, ou seja, alguém chamou esta hex e passou dois parâmetros no caso. O primeiro parâmetro que eu chamei de source e o segundo parâmetro que eu chamei de cobc, tá? E eu estou retornando um parâmetro só. Quando você chama via parse, que é o via call, né, que você chama, que você passa parâmetros, você pode passar n parâmetros, só que para retornar o return só aceita um parâmetro, tá? Quando você retorna por função, daí que foi aquele caso daquele exemplo que a gente colocou agora, a gente pode retornar mais do que uma função, mais do que um campo só, tá? Caramba, cadê o nosso teste aqui? Aqui a gente colocou C, mas poderia também colocar E, D, poderia retornar mais do que um conteúdo, tá? Cadê? Aqui, C, E, D. Então, quando a gente usa a função, eu acho muito mais prático do que você chamar por call. O call você poderia passar parâmetros também. Parm1, Parm2 e assim por diante. Daí ele poderia pegar a informação aqui, tá? Mas o arg eu acho melhor chamar como se fosse função, eu acho mais fácil que é isso daqui. Inclusive dá para passar parâmetro pra caramba via função. É muito bom. Aconselho a usar a função. Tá. Bom, alguma curiosidade a mais? Deixei alguma dúvida? Sei lá. Podem jogar pedras. Uma dúvida. Nesse retorno, no caso, exemplo. O retorno com 3 retornos. Eu tenho como, na hora que ele retorna, mandar cada um desses retornos direto para uma variável, ou ele considera esses 3 retornos como uma concatenação de tudo e faz para uma variável só as 3 respostas. Isso. Não sei se eu deixei claro. Não, você deixou claro, mas eu vou deixar você mais claro ainda. Por exemplo, o retorno, quando ele retorna esta variável ou um conjunto de variáveis, ele retornou tudo num local só, num conteúdo só, que a gente jogou aqui, tá? Anselmo, desculpa, só um momento. Ô Zop, seu fone está aberto aí, tá um ruído estranho. Desculpa. Pode continuar, Anselmo. Então, continuando, ele retorna um montão de coisas em um conteúdo, em uma variável só. Eu posso pegar esta variável e separar através desse comando parse var. Parse var, retorno, e eu quero separar o primeiro no conteúdo na variável 1, o segundo conteúdo variável 2 e assim por diante, tá bom? E como que eu sei o que é variável 1 ou 2? Porque está separado por espaços. Se eles estiverem juntos, eles vão entrar como se fosse variável 1 mesmo, tá? Eu vou até colocar aqui, ó, um exemplo. V1 igual a V1. V2 igual a V2. Oh, caramba. V3 igual a V3. V4 igual a V4. V5 igual a V5. Só para você ver que esse comando parse, ele separa. Tudo bem?
Save. Vamos sair daqui, vamos voltar para cá e Proof. Aqui, retornou C, E e D. Só que o parse, a gente colocou variável 1, C, variável 2, E, variável 3, D. Variável 4, nada. Variável 5, nada. Por quê? Porque não houve mudança nenhuma. Tá bom? Mas tem mais coisas do parse. O parse é bom pra caramba. Putz, é maravilhoso. Eu sou apaixonado pelo parse. Vamos imaginar o seguinte. C, D... C... Fica melhor assim. A, B, C... D, E, vírgula, F, vírgula, G. 6, 4, 5. Beleza? C, D, E, F, G. Então, a parse var1, aqui tem 2, né? Eu vou colocar só esse daqui, ó. Eu não vou usar o branco, eu vou usar o vírgula. Tá bom? Eu poderia usar qualquer coisa, poderia usar, sei lá, o barra, qualquer coisa como separador também, tá? Left, EX, Ploft, C, D, E, I, peraí que foi babado, alguma coisa, FG, E, vírgula, tá. Então ele usou essa vírgula do E, colocou. Deixa eu pegar isso daqui, copiar para mostrar, porque eu mesmo me embananei, tá? Não esquenta que eu sou maluco. Então, a gente retornou. E daí eu coloquei do V4 para o V5, eu coloquei uma vírgula. Então ele pegou esse aqui e colocou na 1, esse aqui ele colocou na 2, esse aqui ele colocou na 3, próxima para a variável 5 e pulou a V4. Por quê? Porque eu forcei um vírgula aqui, você entendeu? Então ele vagou o 4. Não sei se você conseguiu entender isso daqui. Ele usou isso daqui como delimitador para pegar. Alô? Eu ainda estou contemplando um pouco o código. Então vamos lá, contemplem o código e me perguntem, porque eu também não sei se eu vou saber responder, mas vamos lá. Uma bora para usar um trace nesse negócio aí para a gente entender junto. Não usa trace não, porque ele pegou V1 que estava com C, V2, vou até colocar aqui, C, D, E, daí eu tinha a variável 4, depois do E ele apareceu uma vírgula, então ele pegou, vírgula, então ele espirrou aqui, vírgula é aqui, então a próxima é um F, vírgula, G. Essa vírgula aqui que funhenhou, ele espirrou para cá, para depois do FG. Ô, Anselmo. Oi. Essa aí não já era a aula 47, cara? Já era a aula 47, mas desculpa. A gente pode voltar no... Perdão, só para ter uma noção melhor, tem como trocar uma dessas duas vírgulas por um asterisco só para ver como é que se comporta? Claro. Você quer que... Outra coisa, eu não sei se eu entendi. Tá. Você não concatena. Não, desculpa. Esquece a minha pergunta, já entendi. Tá bom. Tá bom. Eu posso colocar a vírgula, trocar a vírgula por aqui, tudo bem? Daí vai ficar o valor 3 vai ficar E asterisco F, o V4 vai ficar sem nada e o 5 vai ficar com G. É isso que você quer ou você quer que o F continue aqui?
no V4. Pode deixar assim para tentar mudar o mínimo possível, só o asterisco. Tudo bem. Só o asterisco. Beleza, então a gente sai daqui, volta para... Nem sei onde está o asterisco aqui. Aqui, pode ser? Fechou. Fechou, vamos lá. EX, blá 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 blá. Aqui, ó. O E ficou junto com o F. O branco, porque daí depois do F tinha uma vírgula. Aí essa vírgula, ele falou, opa, não tem mais nada no 4, a vírgula é no 5. O que for depois é no G. Tá? Quer que copie e leve para lá para entender melhor? Eu estou com uma outra dúvida. Uma string, ela é delimitada pela aspa simples. Mas quando faz um retorno de um A, B, C, D sem aspas, está voltando um caractere ou está voltando a criação de uma variável que quando você dá pelo que eu entendi, quando você dá um display de uma variável que não foi inicializada, ela retorna o próprio nome? Sim, correto. Uma variável... Ó, primeiro, para fechar o parse, não tem mais dúvida. Beleza. Vou sair daqui, então. Aqui, R4. Campo Y. Sei. Campo Y igual a campo Y. Beleza? Campo Y igual a mandioca. EX. Você falou isso, ó, campo Y. Aqui ela não estava criada. Então eu dei um sei, ficou o próprio campo Y. Daí eu criei e já coloquei um conteúdo, mandioca. E depois dei o display. Vou pegar isso daqui. Resultado disso daqui foi isso, ó. Esse primeiro display foi aqui, campo Y. Depois eu coloquei conteúdo no campo Y e dei display novamente. Campo Y igual a mandioca. Beleza? E se eu colocar mandioca branco, 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 branco aqui, você não vai enxergar, mas eu coloquei mandioca branco, 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 branco. Você não está enxergando, mas tem 4 ou 5 bytes em branco que fazem parte do conteúdo. Tá bom? Pode calcular o length aí do... Pode calcular o length, pode fazer um monte de coisa. Aqui, ó. Tamanho length de campo Y. Tá? Tamanho de campo Y. Agora eu posso colocar de novo. Tamanho 1. Tan2 igual a length. Aqui agora eu vou strip campo Y. Aqui eu estou strip, eu estou tirando os brancos não significativos do campo 1. É o mesmo campo Y, tá? EX. Então, com os brancos ele ficou com tamanho 13. Sem os brancos não significativos ele ficou com tamanho 8. É o mandioca. 8 bytes. Beleza? Alô? E agora uma coisinha que eu... Oi? Beleza. Maravilha. A única coisa de diferente que eu vou falar para vocês é isso daqui que eu vou falar agora, hein? Ó, campo Y é mandioca branco, né? If campo Y igual a mandioca,
then, say, é igual a mandioca. Lembrando que ele tem os 4, 5 brancos que eu coloquei a mais, beleza? If campo Y igual a Bernard, else, say, não é igual a mandioca com 8 bytes. Com 8 bytes. Eu vou colocar aqui até um else, tá? Igual a mandioca. Então, eu coloquei 2 ifs, tá? Ou seja, campo Y igual a mandioca. Se isso daqui for igual, ele vai falar é igual a mandioca. Por quê? Porque os brancos não significativos à esquerda, à direita, ele vai ignorar, vai ser igual. Agora, se eu falo campo Y é estritamente igual a mandioca com 8 bytes, ele vai falar, cara, não é igual a mandioca com 8 bytes. Tá? Por causa dos brancos. É difícil a gente usar aquele igual a igual. Aquele igual é que nem na linguagem C, que ele é comparativo, enquanto um igual só é de atribuição. Tá. Só que aqui no Hex, ele é atribuição e é comparativo. Só que o igual é estritamente igual, tá? Ele tem que ser o mesmo, estritamente igual. Aqui é só igual. No igual, ele vai ignorar se mandioca, se campo Y tem brancos não significativos, tá? É bem esquisito esse estritamente, não? Não. É igual, né? Pô, campo é igual. É difícil você usar esse. Sim. Igual é igual, mas. Então na criação de variável você vai usar o igual para atribuir. Agora, quando está dentro do comando if, sim, ali ele vai fazer para finalidade comparativa e não de atribuição. Isso. Deixa eu fazer uma pergunta um pouco. Diga lá. Vamos lá, vamos alinhar as ideias, porque até antes de você começar, para mim o Hex ele era só para automatização de tarefas, tá? Então eu imaginava que era tudo que a gente faz no dia a dia, eu imaginava que a gente vai botar numa caixinha, né, num arquivo e mandar ele executar as coisas para mim, mas eu tô vendo que a coisa vai mais longe, que eu consigo desenvolver, eu consigo programar, eu consigo fazer inclusive rotinas com o Hex, é isso? Isso, consegue fazer um monte de coisa com o Hex. Sim, Sábado mesmo o Anselmo ajudou a criar um particionado diretamente do Hex, sem você usar o 3.4, sem você criar um JCL, diretamente do próprio Hex você consegue manipular comandos do TSO. Isso, consegue, pelo Hex você consegue até executar comandos na partição OMVS. Coisa, hein? Agora minha cabeça realmente está fervendo. Essa parte que você explicou foi fácil, em termos, é claro, né? Fácil perto do que as dúvidas que pintaram na minha cabeça. Então eu vou precisar realmente digerir tudo isso para eu entender. Sim. Piano, né? Sim, eu tô tentando enxergar assim um exemplo prático, né? Então o Renato falou assim, ó, você fez e eu não percebi isso, tá? Que você criou o particionado, que você fez as coisas dentro do Rex e eu não digeri isso. Agora, com a observação do Renato, eu já tô começando a entender alguma coisa. Mas então a ideia é essa. Então uma parte prática eu vou começar, vou criar um usuário novo. Eu consigo via Rex
seguir toda uma sequência de passos para eu criar tudo que ele precisa para ele trabalhar. Tipo, eu estou com um funcionário novo e ele vai precisar de vamos pensar assim, de um... Caramba, sumiu a palavra. Quando a criança vai nascer lá, você prepara, você faz a sacolinha dela, põe fralda, o enxoval, isso, enxoval. Essa é a palavra que eu queria. Então, quer dizer, o Rex me ajudaria a fazer isso, a fazer um enxoval, vou criar o usuário dele, vou criar as partições que ele vai poder trabalhar, ou alguma coisa assim, né? E outras coisas também, né? Tô desenvolvendo um sistema novo, eu preciso criar os particionados, criar um monte de coisa. Então, quer dizer, eu usaria o Rex para isso também, né? Também. Ou eu estou querendo ser... Coisa. Porque quando você fala de automatizar, tem coisas que às vezes são semanais, às vezes são mensais, e às vezes você não lembra. Tudo bem, você está acostumado a fazer, você tem uma sequência de procedures lá que você trabalha, então é uma coisa que já está no dia a dia, né? Você não é o único que está preocupado com isso, que está pensando nisso, né? Você tem um grupo de pessoas pensando, olha, tem as procedures, então dá uma olhada lá, ver se tem alguma coisa fora. E então, quer dizer, na realidade, com o Rex eu pensaria da mesma maneira. Eu automatizaria algumas funções. Sim. O Rex faz coisa de COBOL e faz coisa de JCL ao mesmo tempo. Faz, um instante só, não desligue, Rex, por exemplo, acerta disco. Ó, isso daqui é o meu Windows, vocês estão vendo, né, ou não? Sim, não? sim. Sim, estamos vendo. Então, ó, Notepad, Left. Isso daqui é um Rex que roda em Windows. Ô, louco. Tá? Isso, ou seja, um Rex, acerta disco, grava arquivo em disco, ou seja, o título da Rex, sei, acerta disco, o T0 igual write, ou seja, eu quero colocar o valor 1 é 4.096 vezes, colocando 1. O limite até de Loft. Aqui é um do, é uma das outras variáveis do do. O do também pode fazer isso. É o mesmo que o perform variando, né? Do i igual a 1 até 99999. Então ele vai ficar aqui essa de vezes por 1. E a primeira vez ele vai fazer isso, a segunda vez assim, e assim por diante. Ou seja, tudo no Windows, tá? Então, é claro que tem algumas características que são para Windows, algumas características que são para TSO, tá? Porque, por exemplo, aqui está um Rex de TSO. Cadê? Um instante só, não desligue. Esses daqui são tudo Rex de TSO. Eu posso chegar no meu Rex de TSO. Cadê o 2? Aqui, Profit. Do Forever. Aqui eu estou chamando uma tela de SPF. A tela é essa daqui, XMNT002, passando o cursor, passando a posição. Se eu digitei cancela, a função cancelada. Se eu digitei PF3, eu termino, e assim por diante. É um Rex isso daqui, tá? Na verdade é essa Rex aqui, ó. Aqui, XMNT002, é essa tela. Que eu estava criando um mini X-Men Changeman, um mini Changeman para mim. Tá? Que aqui, por exemplo, que eu estou executando, ou seja, XMN é meu, né? O produto. Aqui, ao invés de sistema, eu estou usando o produto em versão. Se eu apago aqui, ele vai pegar quais são os produtos que eu só tenho em teste. Eu só tenho 2 produtos, eu quero esse daqui. Tá, desse daqui eu tenho quais pacotes? Eu não sei, vou lá olhar, eu só tenho esse pacote por enquanto. Eu estou criando isso daqui, tá? Nesse pacote, eu tenho esses 2 programas, um programa Assembly e um programa COBOL, tá? Que eu posso dar um browse nesse... Opa, browse não, caramba, é que eu tô fazendo aqui esse negócio aí, tá errado. Mas então, o Rex
Eu estou usando o Rex, é uma linguagem para fazer isso. Tá? Então, as minhoquinhas estão tudo aqui. Tá tudo aqui, tá fervendo tudo. Então vamos lá. Digamos que eu disponibilize um terminal para um usuário não técnico, tá? Tá. Então vamos lá, eu fiz um sisteminha que vai fazer um controle. A pessoa vai pegar, vai entrar lá, vai chamar, mas ela não vai ver nada, ela não vai ver o meu TSO, não vai ver o SPF, não vai ver nada. Ela vai ver então uma telinha Rex que ela consegue fazer um comando, pesquisar um negócio e ir embora sem em nenhum instante ela se conectar com o meu TSO. É isso? Eu consigo fazer isso? Olha, o Rex é uma ferramenta que me daria essa possibilidade? Não, fala, o Rex, aqui a gente está executando ele embaixo do TSO. Você pode executar ele embaixo do TSO de maneira online, que é o que a gente está fazendo aqui com esse EX, tá? Ou a gente pode executar ele de maneira batch. De maneira batch, a gente vai submeter um programa, deixa eu ver se eu tenho algum aqui, peraí, não nem lembro. ST, deixa eu ver se eu tenho aqui, XML comp, aqui eu acho que eu tenho. Opa, esse daqui é uma Rex, ó. Eu estou executando o programa IRXJCL, que vai executar uma Rex, que está executando essa Rex aqui, XL-stub. Mas esse IRXJCL é uma variação do IKJ, que é o próprio TSO, tá? O IKJ EFT01 é o próprio TSO. Daí você executa o Rex de maneira batch. E o Rex, você pode executar agora até debaixo de SIX, se você quiser. Tá? O SIX, é claro, ele tem que estar customizado para aceitar Rex. Uma vez que ele esteja customizado para aceitar Rex, você pode executar em SIX. Uma transação SIX feita em Rex, por exemplo. Tá? O pessoal, por favor, não me leve a mão. Mas assim, nós estamos gravando essa live e eu vou disponibilizar no YouTube. Mas ela já está com 1h30. Então, eu só queria falar 3 coisinhas, né, então, antes de encerrar. Primeiro, parabenizar o Anselmo. Foi muito bacana, Anselmo. Está indo muito bem, estou muito contente, ficou muito legal mesmo. A primeira, né? A segunda, agradecer, né, pela essa gentileza aí, né? E a segunda. E a terceira, dizer o seguinte: Anselmo, eu sabia que você era um dinossauro, mas eu não sabia que dinossauro que você era. Agora, hoje eu descobri. Você é um Tiranossauro Rex. É isso. Abriu um espaço para vocês falarem o que quiserem. Ele é um Tiranossauro Rex, maravilha. Tá bom. Mas fica um espaço para vocês aí falarem, então. É esperar que a gravação tenha sido plena mesmo, viu? Depois, só vou saber depois. Então tá concluído. Tá concluída. Maravilha. Só para encerrar, depois eu já estava com essa ideia antes, até para compartilhar com quem está aprendendo no começo, fazer um Rex que ele chama um menu chamador. Ele já pega do próprio TSO qual que é o usuário que ele está usando. Exemplo, eu uso 410, ele já puxa, e ele dá opções automatizadas de criação dos particionados. Exemplo, eu sou novato, não tenho dúvida. Qual que é o mínimo de um particionado para a pessoa começar a trabalhar com, por exemplo, um cilindro? Tem lá, aí tipo load, tipo JCL. Então, para dar uma automatizada, mas permitindo a pessoa ler também o código, para ela ter uma ideia de como está funcionando. Nós podemos, lá para frente, criar uma live só para isso, né, Renato? Mas mais para frente, quando a gente começar a ficar bom nesse negócio aí, podemos fazer sim.
Tem como Antes de compartilhar esse finalizar, código? Queria dizer que o Rex aí é do meu tempo também. Lá no IBM 4381, usando Eu conheci. CMS já tinha Rex, viu? Poxa, Ainda bem que eu sou agora da nuvem. Eu não sou desse tempo aí, não. essa Tá coisa de certo, dinossauro, tá certo. né? Em vez de CMS, Jânio, você está usando AWS, né? Em vez de CMS. É. AWS. O cara é da AWS. Ainda não, Josué. Muito bem. Mas estamos todos contentes, né? Já não somos mais zero. Exatamente. Aham. E já sabemos identificar, por exemplo, se o programa é em Rex. Basta ler a primeira linha, né? Só ler a Isso, primeira linha, a basta gente ler a já primeira sabe. linha. E a gente sabe que o Rex vai fazer coisas que a gente não esperava, hein, É muito cara? legal. Tem uma Isso. parte aí mais pra frente, Ó, o Calma lá, eu ainda tenho... O Anselmo eu deve ainda- falar na aula 10, ler arquivos do CMS, né? Ah, sim. Isso daqui a gente fala assim. Mas antes, a gente executou essa Rex de maneira online, correto? Certo. Agora eu vou querer executar essa Rex de maneira batch. Olha o JCL dela aqui, ó. Rex, Job, Notify, né? Esse daqui é o meu cartão Job. Deixa eu até pegar um RAI JCL aqui. Vou executar o IKJFT01 passando no Parm Rex. Isso aqui é uma maneira de executar. Tem outra maneira também, tá? Sysproc, não é Sysproc, Sysexec. Mas esse Sysexec. KJFT01, ele entende tudo, até Rex, né? É STO esse KJ. Bom, aqui eu estou falando aonde eu vou pegar essa Rex no Sysexec, tá? Eu vou pegar nesta biblioteca aqui, rex.aula01, que é essa minha biblioteca, tá? Esses cartões, SysTSPRT, vai ser os 6, aquela mensagem, vão sair aqui. E o SysTSIM, que é um outro cartão de entrada, só que a gente está colocando dummy, certo? Vamos salvar e vamos submeter essa jabiraca. Vamos olhar aqui no job. Depois que eu falo que o BET é mais legal, ninguém fala, ninguém me defende, Ó. ninguém me defende. BET é BET, não adianta, o pessoal inventa online, mas Isso. BET é BET. Isso, eu gosto tanto do Bet que eu estava até namorando uma Bet, né? Tá aqui, ó, SDSF, saiu com o Max RC 0, ou seja, foi ok, sem problemas. Vamos olhar o conteúdo dele. Então, aqui é normal, né? Ele sai, Sim. normalmente o resultado do SEI, ele sai aqui no SysTSPRT. Aqui é aquele negócio, campo Y, mandioca, tamanho 13, todo o resultado da nossa aula está aqui. Beleza?